saudar cada um de vocês que nos acompanhem, nos seguem nas redes sociais. Nesse momento, nesse dia de hoje, nós queremos ter mais um momento de convivência com cada um de vocês, onde queremos nos aproximar para trazer mais histórias da Boa Vista. A Boa Vista é uma empresa que já tem 31 anos de história, no meio disso tem muita coisa que já aconteceu e muita coisa que ainda há de acontecer, né? Pode ter certeza disso, né? Então hoje nós viemos mais uma vez para falar com vocês. Hoje está comigo aqui o Ivandro, meu filho. Olha só, quando começou a Boa Vista, o Ivandro estava na barriga da minha esposa, estava grávida do Ivandro, né? Então, no meio de toda aquela dificuldade que a gente teve, ainda teve mais isso, né? Então, o Ivandro já está participando desde antes de nascer dessa história da Boa Vista, né? E nós, com alegria, hoje nós voltamos a bater um papo de novo sobre esses 30 anos, mas uma grande parte desses 30 anos, desses 31 anos, o Ivandro faz parte da empresa, né? Ele já está dentro dessa empresa por muitos anos, né? Entrou bem novinho. Então hoje, há alguns dias atrás, estivemos conversando com o Marcelo, meu outro filho, né? Onde ele também contou um pouco da sua trajetória da Boa Vista, desde que ele começou. E hoje o Ivandro está aqui conosco também para conversar também um pouquinho sobre a Boa Vista, sobre a trajetória dele dentro da Boa Vista, o que já fez, o que vai estar fazendo e o que pretende fazer ainda também, é claro, né? Então eu perguntaria para o Ivandro, existe aquele período antes dele estar na fábrica, né? O Ivandro, como qualquer um de nós, teve a sua infância, adolescência, né? Até entrar na empresa, né? Mas eu gostaria de perguntar um pouco para o Ivandro como é que foi a vida dele antes de entrar na fábrica e o que ele lembra daquele tempo. Não trabalhava ainda, né? Mas com certeza lembra alguma coisinha, aonde a fábrica esteve, porque ela já está no seu quarto endereço, né? Em que endereço estava, da onde ele tem lembranças da Boa Vista e o que ele fez antes de entrar realmente como funcionário dentro da empresa. Então, o Ivandro conta um pouquinho dessa sua infância também primeiro. Olá pessoal, primeiramente, né? Agradecer então pela oportunidade de estar aqui para contar um pouco da minha trajetória de vida até os dias de hoje aqui dentro da Boa Vista, né? O que eu me lembro então aquele tempo lá, a gente morava ainda no interior aqui do município, né? Então desde aquela época assim eu já frequentava então a fábrica, né? Vinha junto com o pai mais para brincar mesmo, brincar nos montes de serragem, tinha os taquinhos, as sobras de madeira, né, que a gente brincava com aquilo lá, usava para fazer estradinhas, enfim, a gente já desde muito novo então já vivia dentro da Boa Vista, né? Antes de começar a trabalhar, vinha muito para ter um passatempo, né? Na época de férias escolares, né? Eu vinha quase todo dia junto, vinha de bicicleta junto, então lá do interior até a empresa, né? Então isso era no segundo endereço, né, que a Boa Vista estava, né, quando minha infância já foi dentro da Boa Vista, né, muitas vezes já vinha junto lá, já andava de bicicleta, brincava com os carinhos, né, desde muito novo eu já estava dentro da Boa Vista. Então o único trabalho que o Ivandro criou noção do que poderia ser já foi a Boa Vista, já foram os móveis, né, nunca teve um pré de estar antes em outra atividade, né, porque nasceu com aquilo e já começou a entender o que é um trabalho dentro da fábrica, como dizia, né? Foi para vir brincar, né? Sempre tinha uma coisa, levar aquele saquinho para casa. Sim. Me lembro, então tinha uns caminhãozinhos em casa, levar uns saquinhos de madeira, isso era bem importante, que era coisa que servia para o brinquedo. Sim. Mas vamos lá, o Ivandro, depois, como todos os outros filhos, entrou cedo dentro da empresa, né? Estudando, é claro, meio-dia, né? Mas eu pediria para o Ivandro que idade ele tinha quando ele começou a trabalhar e o que ele começou a fazer, como é que era, você lembra do primeiro trabalho que ele fez? Conta esse início da história, quando começou a trabalhar, como é que foi isso, ia na aula, né? Ainda meio-dia, outro meio-dia começou a trabalhar. Então fala um pouquinho desse começo, o que fez, sim, como é que era a realidade para você naquela época? Naquela época comecei, então eu tinha 13 anos, né, quando eu comecei dentro da Boa Vista, trabalhava meio turno, né? Turno da manhã eu ia para a escola e o turno da tarde eu vinha na fábrica. A gente estava na época no terceiro endereço, que hoje a gente é conhecida como a unidade 2 da Boa Vista.
Na época o setor que eu comecei a trabalhar, a gente chamava do setor das colas, né? Que era o setor onde a gente tinha os tampos de fórmicas. O tampo de fórmica na época era muito utilizado nas cozinhas, né? Era colocado a cuba de inox, para fazer essa continuidade nas cozinhas a gente colocava esse tampo de fórmica. Eram chapas de MDF, e a gente colava essa fórmica, os cantos eram bolhados, que seria o canto arredondado, a gente arredondava os cantos dessas chapas, né? A gente colava essa fórmica e fazia esse canto arredondado, né? Então, na época era muito forte isso, a gente vendia bastante isso. E além disso também tinha as portas de cozinha com fórmica, que também tinha esses cantos arredondados. Eu lembro que a gente colava essa fórmica em cima das chapas de MDF, era um MDF cru. Depois os cantos eram colocados cola de contato, eram aquecidos, enfim, fazer todo esse trabalho para fazer essas portas com esse canto arredondado, tinha muito, né? E além disso, na época já tinha os painéis de tamburatos, né? Que são os painéis engrossados, que também eram um grande volume que a gente tinha, né? Então eram esses três produtos que tinha nesse setor, né? Que era muito forte na época, né? Então eram os tampos, essas portas e tinha os painéis de tamburato, né? Então é o que a gente mais fazia na época, que era a tendência daquele tempo, né? Era o que utilizava. Dificilmente tinha algum projeto que não tinha um tampo de fórmica, ou as portas também revestidas em fórmica. Eu me lembro também, só para completar, eu acho que todas as fábricas de planejados na época, eles tinham aquele tampo em linha, era revestido de fórmica, como o Wando falava, era boiado na frente, e era sempre uma fórmica que imitava uma pedra, por exemplo, tinha tons de pedra, né? Então as fábricas vendiam junto o que em termos de cuba, de tampo de cozinha na época, o que o cliente teve que comprar era a cuba de inox. Isso. Por essa, todas as cozinhas usavam tampos de fórmica, não era como hoje o tampo inteiro de pedra. Normalmente era a cuba de 1,30, 1,60 de inox e o restante da cozinha era uma fórmica. Tinha uma cuba, uma parte tinha uma cuba de inox, era muito forte na época, as cubas de 1,20, 1,60, era muito forte aquelas cubas, e o resto do tampo da cozinha era todos esses tampos de inox. Isso todas as fábricas tinham, né? Isso me lembro quando nós começamos, praticamente não se usava pedra nas cozinhas. Era aquilo, né? Entendeu? Então eu me lembro muito disso, assim, vendia muito isso aí, né? Sim. Uma das coisas, o André falou dos tampos engrossados, me lembro uma coisa, eu lembro é do tempo que nós tinha a de 100 milímetros, né? Nós tínhamos um tamburato de 100 milímetros, né? A fábrica tinha isso, né? Isso, tinha os tamburatos de 48. E além dos de 48 de 100 milímetros, né? Então que eles eram feitos em cera aí naquela época, nem cortava dessa altura, a gente fazia dois tampos engrossados, colava um em cima do outro, depois fazia essa colagem dessa fita de borda toda à mão também, né? Porque a coladeira não dava, é que na época, porque a coladeira ela tem um limite de abertura que a gente fala, e ela não, nem uma coladeira, nunca existia uma coladeira que colava um tampo de 10 centímetros, 100 milímetros, né? Então além disso nós tínhamos que colar a fita à mão naqueles tampos de 10, né? Então, nós tínhamos até um anúncio, a única empresa que tem tamburato de 100 milímetros, né? Me lembro bem daquilo, né? Mas já tivemos tamburato de 100 milímetros de espessura, né? Então esses eram trabalhos daquela época, além dos tamburato normal de 48, que hoje ainda existe, né? Mas o mercado lá atrás já foi muito mais forte em tamburato que hoje. Sim, hoje é cada vez mais finos. Eu me lembro que quando nós lançamos o tamburato, não o de 10, esse era menos, né? Mas os outros vendia muito tamburato. Bastante. Nossa, muito mais do que hoje, né? E a empresa era imensamente menor que hoje. Mas era uma tendência muito forte. Era muito forte os tampos, tudo engrossado, né? Tudo grosso, né? Então eu me lembro daquilo, né? Mas seguindo, daí o Wando já contou para nós um pouco o que ele começou a fazer inicialmente, que é para validar naqueles tampos, naquelas portas, chamava-se pós-fórmica aquelas portas lá na época, os tamburatos, né? Mas nós também perguntaríamos, né, o que outros trabalhos passou na produção. Hoje o Wando não está mais na produção, mas eu gostaria, Wando, que você colocasse as outras etapas dentro da produção, onde você passou, em que setores, o que fez, até você ser transferido para o escritório, né? Então, conta todas as suas etapas lá dentro da empresa, lá na produção. Na época, então, eu comecei nesse setor, que eram essas fórmicas, e eu fiquei por, se não me engano, foi uns 2 anos, por aí, 2 a 3 anos. E após isso eu fui para o centro de usinagem.
Na época a gente tinha um setor aqui na empresa que era setor de móveis de licitações para o governo, licitações do móveis para o Correio. Então eu trabalhei no centro de usinagem fazendo essas peças, então. E tempos depois, além de fazer essa parte desses móveis, a gente começou com os painéis de recorte, esses outros trabalhos que a gente faz hoje. Claro, não é uma quantidade bem menor do que hoje, né? Mas a gente fazia já também isso, né? Então, após esse setor, eu fui para o centro de usinagem. Eu fiquei um tempo lá no centro de usinagem também, fiquei mais uns anos lá. E após eu tive uma breve passagem também para no setor das furadeiras, né? Então eu trabalhei um tempo nas furadeiras também. E depois dessa passagem pelas furadeiras, aí eu fui no setor administrativo, né? E no setor administrativo eu comecei no setor das compras, junto com o Marcelo, mas na época, como a fábrica era um pouco menor, a gente não fazia só a parte das compras, né? Então o meu trabalho na época, além de fazer toda a parte das compras, eu fazia toda a parte de comprar, fazia todo o recebimento de mercadoria. Então quando chegavam as transportadoras, eu fazia esse recebimento da mercadoria, fazia a contagem, fazia todo o controle de estoque, a contagem de estoque, todo esse controle. E além disso ainda não tinha o setor do PCP hoje, que é o setor que faz toda a parte de lotes, né, de produção. Então ainda fazia parte toda a geração de planos de corte, todos os lotes de produção ainda passavam por mim. O Marcelo também auxiliava nessa parte, que a gente passava para o nosso setor, a gente fazia todo esse plano de corte e passava para a produção, né? Então, como era o processo um pouco menor, tinha todos esses setores, a gente fazia, né? E após então a fábrica crescendo, foi tendo setores distintos para cada função, né? Foi tendo então o setor que fazia parte da questão dos lotes, o setor então de compras, o pessoa responsável por todo o recebimento de mercadoria e estoque, né? Foi destinando cada função, né, para setores específicos, né? Mas na época eu fazia todos os setores, passava por mim, né? Quando eu fiquei no setor das compras, né, na área administrativa. Eu vou contar uma novidade um pouco, que o Evandro sabe disso, né? Quando o Evandro, eu precisei ele colocar junto no Marcelo, que de um certo modo o Marcelo fazia muito disso, né? Aí o que aconteceu também? A gente começou a implantar mais tecnologia, mais máquinas, e inicialmente era sempre o Marcelo que dominava essa tecnologia das máquinas e tinha essa noção, esse conhecimento melhor de uma máquina. Então ele não cuidava só das compras, e o Marcelo se envolvia muito dentro da fábrica, porque eram os períodos que a gente também foi implantando essa tecnologia também, depois de máquinas mais automatizadas. Então precisava ter alguém que tivesse um bom conhecimento disso, e quem conduziu tudo isso foi o Marcelo. E essa introdução da máquina, entender a integração da máquina com o projeto, essas coisas todas o Marcelo entendia. Então o Marcelo não conseguia mais dar conta daquilo que Evandro contou que ele começou a fazer. E eu me lembro quando eu percebi que eu precisava ter mais alguém com o Marcelo, né? Aí eu e a minha esposa conversamos em casa, olha, acho que vamos botar o Evandro lá junto com ele, né? E nós preparamos um dia no almoço hoje, eu vou perguntar para o Evandro, eu vou dizer para ele, né? Aí vocês acham o Evandro tímido hoje, mas olha só, na época disse no almoço, na mesa assim, de meio-dia, disse para ele, Evandro, o que tu acha? Se botar alguém junto com o Marcelo? Eu tinha pensado em colocar você, o que tu acha? Disse, ele pensou. E ele me perguntou, mas lá também tem que atender telefone? Mas não sabe disso, né? Porque ele tinha o seu jeito mais tímido de ser, mas ele queria saber se ela tinha que atender o telefone também. Acho que ele lembra disso, né, Evandro? O medo dele foi ele estar sentado numa mesa, numa sala lá para atender, e ia tocar um telefone. E ele tinha, não que ele nunca tenha falado no telefone, claro, né? Mas atender e começar a negociar com alguém, alguém queria apresentar um produto, alguma coisa, porque era muito forte. Ainda hoje é assim, mas esse mundo virtual já isso não é mais tão forte, né? Mas tudo que um representante queria vir apresentar, ele vinha na fábrica, né? Apresentava, era muito mais catálogo do que hoje, tudo isso, mas também eles ligavam, né? Sim. Então a preocupação do Evandro na época foi, puxa, mas se eu vou naquele setor lá, será que eu preciso atender telefone também? Disse, claro, óbvio que tem que atender o telefone, né?
E ele tinha essa preocupação quando ele começou, muito mais medo de atender o telefone do que propriamente conhecer o produto, porque ele já tinha uma noção de produto que tinha lá dentro, né? Sim. Então, sobre o produto, ele não se assustou tanto, né? Mas ele se assustou, e se tiver que atender o telefone, como é que isso vai funcionar? Tudo na prática, né? Com o tempo, né? O dia a dia, tudo vai virando normal, a gente vai se adaptando, né? Mas assim, eu também, Evandro, perguntaria um pouco para o Evandro falar um pouco, porque ele viveu dentro da fábrica e vive isso hoje ainda, né? Toda a evolução da fábrica, né? Entendeu? Hoje, aqueles processos muito limitados, muito manuais lá na frente, que ele entrou, esses processos manuais das coisas que ele fazia. E até hoje, cada vez mais a empresa automatizada, né? Cada vez ela é mais moderna, os processos são cada vez mais integrados. Às vezes eu digo, as pessoas hoje precisam ser bons, ter todo o cuidado no seu trabalho, mas elas precisam saber cada vez menos sobre como fazer um móvel. Porque eles vão cuidando das peças, vão produzindo elas e não sabem nem o que lá no fim do processo vai acontecer, né? Mas sobre o que te traz ainda de lembrança sobre essa evolução daqueles processos bem básicos, bem manuais, e você ainda esteve na produção quando começamos a comprar as primeiras máquinas automatizadas, né? Sim? Sim, eu estava na produção ainda, estava começando no escritório. Eu queria até que falasse um pouquinho sobre essa percepção dentro dessa evolução e como é que você vê essa modernização desses processos dentro da Boa Vista. A principal diferença é justamente essa questão da tecnologia, né? Que eram máquinas mais simples e processos eram mais manuais. Quando eu estava na produção, a gente estava começando. Eu lembro que nos últimos meses que eu estava, a gente estava começando a essa questão do 100% editável, do sua medida, de vir etiquetas, fazer a leitura das etiquetas, né? Então antes eram processos bem manuais no sentido de demandava muito mais das pessoas, muitos meses, muitos anos até de treinamento para conseguir ter todo um conhecimento do produto, né? Não tinha nada de etiqueta nas peças, tinha que medir todas elas, pegar as folhas, né? Ver o que era o projeto, para daí fazer a furação. Então, eram processos bem manuais, né? Então, tinha um cuidado, não que hoje não tenha esse cuidado, mas o cuidado para fazer essa assertividade era muito mais complexo, né? Do que nos dias de hoje. Então a tecnologia ela veio para ajudar muito, né? Eu lembro também a parte de embalagem, né? As embalagens eram feitas todas manuais, né? Tinha várias mesas com pessoas embalando, né? Então depois a gente adquiriu uma máquina para automatizar essa embalagem, né? Que isso acelerou muito o processo. Também na época foi uma revolução, quando a gente comprou essa máquina, isso ajudou muito, né? Na embalagem. Então a gente vê muito isso, né? Como a tecnologia está ajudando a melhorar os processos, a automatizar mais os processos, para conseguir ter uma assertividade melhor, né? Porque a ideia é essa, né? Cada vez a gente poder trazer uma solução mais completa para o cliente, mas também uma solução assertiva, né? Que a gente consiga fazer com excelência, né? E isso é o que eu assim, mais percebo, assim, foi toda essa evolução que a tecnologia auxiliou para Boa Vista. Eu não me lembro, mas nas furadeiras tu trabalhava ainda naquelas que não eram as automatizadas ou já eram as automatizadas? Ainda não é automatizada. Eram as outras ainda? Era outra ainda que... Quando fala que não tinha etiqueta, olha a dificuldade que isso era na época, né? Porque o cara da serra, ele recebia um projeto, recebia um projeto para cortar, ele cortava tudo, não tinha uma etiqueta. Então, e essas peças apareciam para os próximos processos, colabora e alguém embalar e separar, sem ter nenhuma, tinha um painel lá. E agora, de quem é esse? Quanta procura no relatório para descobrir de quem que era isso, né? E eu sei que nós tivemos bastante dificuldade na época. Nós já fizíamos móveis editáveis, sob medida, algumas coisas, e não tínhamos esse processo com etiqueta ainda, né? Porque hoje, essa etiqueta para nós dentro da produção, ela facilitou imensamente esse processo, ou seja, sobrou uma peça, tá, de quem é isso aí, o que é isso aí, está em cima da etiqueta, tá em cima quem é o cliente, o que é a peça, a medida dela, então
Isso facilitou imensamente o nosso processo, mas antes disso realmente o nosso processo era muito desafiador, né? Até nas serras, hoje vem um plano de corte pronto, né? Na época tinha que pegar as listas e ver como a melhor forma de fazer o aproveitamento da chapa, né? Então isso era muito do operador, do conhecimento do operador, para ele ver qual é a melhor forma de aproveitar a chapa, né? Para dar menos desperdício, né? Então isso, para treinar uma pessoa demorava muito tempo, né? Então isso auxiliou bastante. A coisa mais difícil na época eu acho que era na serra, né? Porque o cara tinha que descobrir o que cortar e como cortar isso, né? Não tinha uma etiqueta, ele recebia apenas um projeto, um dormitório, altura, largura, profundidade e tais tantas gavetas dentro, tantas prateleiras, e o resto o cara tinha que se virar, né? Então isso foi muito desafiador aquilo, mas faz parte, né? Fez parte do processo, né? Mas nós vamos falar um pouquinho hoje, que a Boa Vista ela começou lá na minha casa por um período, faz uns 4 anos, depois fomos para um espaço alugado, uns 6, 7 anos, ficamos lá, eu acho, depois a gente começou a construir. E lá onde é que nós começamos a construir a primeira vez, nós construímos, eu me lembro bem, 4 vezes, sempre ampliando. Isso. Sempre ampliando e construindo por 4 vezes. E a Boa Vista ela foi crescendo. Em 2013 é que nós começamos com essa flexibilidade do produto, porque em 2013 começou a funcionar essa tecnologia automatizada, né? Porque nós tínhamos uma furadeira, uma coladeira e uma serra automatizada, né? Para os processos, né? Então começou essa automação que também no começo teve muita dificuldade, os cadastros não estavam bem certos, foi um desafio, mas eu sei que nós ampliamos 4 vezes e com essa tecnologia, a gente abrindo o mercado, precisava ampliar de novo a fábrica, aí tinha um problema, não tinha mais terreno. Então a solução foi procurar uma outra saída, aí que veio essa ideia, eu acho que a única solução para nós é adquirir uma outra área e construir a outra fábrica. E é o que aconteceu que o nosso mercado, o nosso cliente hoje sabe, né, que a gente construiu uma fábrica nova faz uns 3 anos que estamos dentro dessa fábrica nova. Faz mais, uns 4. Pode ser que já uns 4 anos, né, que a gente atua na fábrica nova hoje, mas sobrou a primeira unidade, né, e hoje nós chamamos ela de unidade 2, tá? E nós criamos um projeto para essa unidade 2 também, que nós usamos hoje ainda. E esse projeto muito mais partiu do Evandro, muita ideia tem lá. Eu gostaria que o Evandro, que você falasse agora dessa tal unidade 2, que era a nossa primeira sede própria. O que se faz lá dentro hoje, todos os processos, os produtos que se faz lá, o que tem de sonho, de projeto ainda para fazer lá, que a gente vive sonhando em coisas novas, em coisas diferentes para o mercado, que a gente tem esse grande foco, atender em todas as necessidades do projeto. Eu gostaria que o Evandro fizesse uma explanação dessa unidade 2. O que já se faz lá dentro, o que você pensa em fazer, como é que funciona essa unidade 2. Gostaria que o Evandro fizesse um relato da unidade 2. Falo porque ele é hoje, de um certo modo, a gente fala responsável é o Evandro da unidade 2, né? Então, eu gostaria que fizesse uma explanada dessa unidade 2. Ela, na época, quando então, a fábrica se mudou, nessa fábrica aqui então ficou o setor que a gente montava portas, né? Mas era um setor bem mais enxuto na época, ele devia ocupar no máximo 500 metros quadrados, né? E eu acompanhava esse setor, quando a fábrica já estava quando a gente já tinha feito essa mudança, eu ficava olhando para esse setor, eu ficava pensando, né, todo esse espaço vazio e o que a gente poderia fazer, né, para aproveitar, né? Porque a gente vê um problema uma dificuldade que tem para muitas outras empresas, coisa que é a questão de espaço. Nós aqui tinha o contrário, nós tinha espaço sobrando, né? Nós estávamos com um pavilhão aqui de 6.000 metros quadrados, 6.200 metros quadrados, utilizando nem 500 metros quadrados, né? Por essa estava todo ele vazio, né? Então foi aí que surgiu a ideia de começar a trazer mais soluções nessa parte de alumínio, vidro, pinturas. Então trazer mais processos para dentro de casa, né? Então a gente tinha muitos processos que eram terceirizados nessas peças mais especiais, né? Então eu comecei a pensar isso e comecei a ir atrás e conversar, a gente podia ampliar, melhorar a qualidade dos nossos produtos, nossos processos. Então foi que a gente
eu comecei a ir atrás dessa ideia de ampliar a unidade 2, né? Então na época a gente focou, a primeira parte do processo a gente focou na parte dos vidros, que foi criar toda uma estrutura para eu poder comprar as chapas de vidro direto de fábrica, né? Então eu tenho uma estrutura, as caretas com os colares de vidro aqui na empresa, então as chapas de vidro hoje elas medem mais de 3 metros de altura, né? Então eu tive que fazer toda uma estrutura, a gente colocou ponto rolante, uma doca especial para descarregar vidro, máquinas de corte especial, então a gente fez todo um investimento na parte do vidro, a primeira etapa, né? Então, que com isso eu consegui reduzir bastante meu custo das portas, né? Porque eu cortei um processo, né? Que a gente comprava do terceiro, que ele fazia um pré-corte no vidro, daí mandava para nós aqui para a gente finalizar esse beneficiamento, né? Então, a gente fez toda essa estrutura para comprar chapas de vidro direto, né? E após essa... E só para complementar, Bando, também dentro dessa parte vidro que já existia, né? Olha quantos modelos a mais de porta foi feito, né? De vidro hoje, né? Sim, sim. Questão de pinturas nos alumínio, então assim, não se fez apenas um espaço para atender por causa do vidro e alumínio, né? Quanta coisa já foi lançado, né? Sim, isso mesmo, né? Depois que a gente finalizou a parte dos processos de vidro, a gente colocou mais alguns tipos de vidro, e a gente, deixando redondinho esse setor, então na parte do corte de vidro, a gente começou então um investimento na parte de pintura. Então a gente começou então a trazer a pintura para dentro de casa, né? Então primeiramente a gente construiu uma cabine de pintura, que eu lembro na época a gente fez ela já maior, a gente fez o dobro do tamanho para durar, para poder por muito tempo poder pintar, e foi acho que meio ano a gente já não dava mais conta porque deu tão certo, a demanda cresceu tanto que já em meio ano a gente teve que ampliar, a gente ampliou a linha de pintura e logo depois, poucos meses depois, já foi novamente o gargalo na pintura. Então que a gente decidiu então fazer um dos pavilhões aqui, novamente a gente construiu, em um ano e pouco a gente quadruplicou a nossa linha de pintura. Hoje a gente tem uma estrutura aqui com mais de 1.000 metros quadrados só para pintura, né? Então a gente fez um espaço aqui com uma tecnologia muito grande, assim, eu arrisco dizer hoje que a gente tem uma das estruturas com maior tecnologia aqui na parte da pintura. A gente tem as salas de preparação das peças, onde a gente faz essa pintura, sala de pré-secagem, laboratório de tinta, onde a gente prepara as tintas, estufa de secagem. Então toda uma sala com temperatura controlada, questão de umidade. Então a gente criou uma estrutura aqui muito grande, né, para a gente conseguir atender com excelência essa parte da pintura, né. Então é uma coisa que hoje a gente colocou e que dá muito certo, né. E depois disso a gente começou a implementar cada vez mais coisas. A gente começou com a parte de prateleiras iluminadas, espelhos de LED, linha de adegas. Então todas essas peças especiais que a gente sempre brinca, né, que é a cereja do bolo, né, que faz o detalhe no móvel final, a gente começou a fazer aqui dentro, né. Então, e depois disso a gente começou a parte de estofados, fazer as frentes estofadas, portas revestidas em couro, cabeceiras de cama, né. Então toda essa ideia de trazer a solução mais completa dentro da Boa Vista, né. Então que não precisa a loja não precisa ir em um outro parceiro para comprar cabeceira ou para comprar um espelho iluminado. A gente conseguiu trazer tudo dentro dessa unidade 2, né? Então foi uma construção hoje que eu me orgulho de estar à frente, né? Que a gente fez isso tudo, né? E a gente foi continuando. Depois a gente colocou as lâminas naturais também, a gente implementou isso. E agora a gente está implementando mais um setor dentro da fábrica, né, que é o setor da parte dos metalons. A gente está começando a colocar essa estrutura, parte do metalon, e tudo com tecnologia de ponta, né, colocando com solda laser, a pintura eletrostática, né. Então é mais um setor que a gente está em construção dentro da Boa Vista, para cada vez aquela ideia de ser uma solução mais completa, né. Então hoje é aquele espaço que ocupava 500 metros quadrados, hoje já usa hoje uns 4.000 quase, eu acho que uns 5.000 metros quadrados já está ocupado, né? Então cresceu muito rápido. Então foi um projeto que deu muito certo
e a gente vai crescer mais ainda, trazendo mais produtos especiais. Então todos esses trabalhos mais artesanais e de um certo modo um valor mais agregado, a gente tem todos eles na unidade 2, né? Então foi assim, foi um projeto que deu certo e a gente vai continuar ampliando ele e trazer cada vez mais soluções dentro desse parque fabril que a gente tem aqui. Eu poderia assim, até só para complementar um pouco mais essa área de alumínio, essas coisas aqui, a gente investiu muito em máquinas também, né? Sim. Máquinas de corte, furação, na parte do vidro, mesa de corte, faz o plano de corte Sim. no próprio vidro, as máquinas para polir a borda do vidro, né? Então, houve uma máquina italiana para furação de vidro, né? Então, assim, tudo já sempre voltado para absorver tecnologia, né? Então, tudo já começando a funcionar com a etiqueta lá também, né? Isso. Onde facilita isto, né? Então, estamos um pouco atrasados na nossa promessa, mas logo nós vamos ter uma grande surpresa, assim, uma solução muito grande na linha de metalão, né? Então, está muito próximo. Isso também exigiu mais investimento ainda em máquinas, né? De solda, de pintura, mais cabine de pintura. Então, cabine de pintura, estufa para secar, né? Então isso precisou do investimento porque a gente quer fazer qualidade, a gente quer fazer um alto padrão na linha dos metalão que hoje são muito usados, né? Então, logo mais vai ter muita novidade nessa área. A gente já está fazendo algumas coisas hoje em showroom, em algumas situações, né? Então, hoje nós vamos ter grandes novidades. E o Wando entrava antes lá na linha, falou um pouco do estofamento também. A gente contratou um profissional agora para criar muitos produtos novos ainda, né? Com estofados, né? Sim. Na linha de camas e outros itens, né? Então lá na unidade também vai crescer bastante, né? Essa linha de estofados também, né? A gente já tem uma quantia de itens em linha, mas o nosso projeto agora é com a contratação desse profissional que a vida inteira quase trabalhou nisso, então ele domina muito isso, então ele está nesse trabalho, criando itens novos na linha de estofamento, todas coisas estofadas, né? Então também a gente vai ter logo muita novidade nesse segmento de estofados também ainda, né? Então, nos metais, né? Então, completando um pouco esses trabalhos planejados para essa unidade 2 que nós chamamos, né? Com certeza não demora muito essa preocupação que eu vou dizer que nós tínhamos que fazer com esse pavilhão todo, né? Logo vai ter demanda para todo ele, né? Isso tudo são novidades que a gente vai trazer nesta linha. Então vai ter grandes soluções nesse setor, nesse segmento, coisas que o mercado hoje, muitas vezes o lojista precisa buscar isso fora, né? Então fazer o diferente, né? Aquele produto diferenciado que às vezes é até difícil de encontrar no mercado, é o foco, né, que a gente tem para esse parque fabril. Então lá com certeza vai ter muita novidade. Já tem bastante coisa hoje, né? Sim. Mas isso vai crescer bastante ainda esse setor, né? A gente vai trazendo as soluções que você precisa quando o projeto vem de um profissional, muitas vezes ele cria umas coisas diferentes para personalizar mais o projeto, e quando o assunto está ligado ao metalão, vidro, alumínio, estofamento, lâminas, então isso tudo hoje a gente vai ampliar muito isso ainda. Muito bem, então assim, hoje esse é o trabalho mais focado no que se faz na unidade 2, onde nós separamos as duas unidades, a unidade 1, que é a principal fábrica hoje, lá se trabalha a parte que é feita com a chapa. E tudo que é feito com a chapa é naquela unidade. E o que não é feito de chapa, essa outra parte é toda feita na unidade 2, né? Então, vão ser duas unidades, umas integradas até no mesmo projeto, né? Bom, mas hoje também no mercado, o que a gente sabe que é muito relevante, a gente está buscando isso, sabendo da importância que tem isso, hoje dentro das empresas, né, para posicionar o produto e divulgar ele também, fazer trabalhos, são os profissionais arquitetos, né? Então hoje a gente está iniciando um trabalho com essas pessoas, inclusive ontem tivemos mais um bom grupo de arquitetos aqui nos visitando, né? Eu queria que o Wandro fizesse uma colocação, sabe, sobre esse trabalho que a gente pretende, e já estamos fazendo, né? Na área para atender, de que forma trazer, acolher e atender esses profissionais arquitetos, ou que trabalho você faz para que ele realmente aposte cada vez mais na Boa Vista, né? Então eu queria que o Wandro falasse um pouco também
sobre o nosso projeto, nossos planos com esses profissionais arquitetos. Hoje a Boa Vista, ela vê nessa importância que tem dessa proximidade do arquiteto com a fábrica, que ela especifica o seu produto para o seu cliente, né? A gente começou a trazer bastante esses profissionais para dentro da fábrica, né? Com o intuito de aproximar eles de nós, né? Deles entender da onde está vindo o produto que eles compram lá na sua loja parceira, né? Então, e eles vindo visitar a fábrica, isso faz com que eles tenham uma proximidade maior com o produto que estão oferecendo, um conhecimento maior, e isso acaba tendo uma segurança na hora deles oferecer esse produto, né? Então eles vêm aqui dentro, eles conhecem todo o nosso parque fabril, eles conhecem todo o nosso atendimento, a nossa proximidade que a gente tem, que é muito forte com as pessoas, esse acolhimento, esse passar esse dia aqui com nós, né? Faz eles entender toda a grandeza que é a Boa Vista, tudo que a gente tem capacidade de fazer, né? Então eles passam um dia aqui, visitam as 2 unidades, visitam o showroom, tem um treinamento sobre alguns acessórios de ferragens. Então isso faz com que eles tenham muita confiança em oferecer nosso produto e entender o que é a Boa Vista, entender toda a capacidade e toda a grandeza da Boa Vista, né? Então isso está sendo um trabalho muito positivo. Esses profissionais eles saem muito satisfeitos aqui da Boa Vista, porque eles enxergam toda a nossa proximidade que a gente tem, nosso atendimento e principalmente todas as nossas soluções, né? Porque o que a gente mais ouve deles é que quando eles vão projetar para os clientes, eles precisam ir numa loja comprar parte da marcenaria, eles precisam num parceiro comprar parte do estofado, num outro parceiro comprar parte de iluminação, alguma divisora especial em madeira, metalon, né? Eles têm vários parceiros, eles precisam para poder entregar uma solução para o cliente deles, né? E dentro da Boa Vista eles conseguem tudo aqui dentro, né? Então elimina muitos processos para eles, facilita muito a vida deles, porque eles vão ter tudo aqui dentro, eles vão encontrar tudo numa loja só vai atender eles, né? Então isso é o que a gente mais ouve deles, né? Quando eles vêm aqui, né? Que a gente vai ter toda a solução, eles vão encontrar toda a solução em uma única empresa. Eu completaria, até a Wanda falou uma coisa interessante, vender segurança para eles, né? É o que eles querem sentir, segurança. Chegar aqui, o que eles precisam está aqui, mas perceber também como isso é fabricado e ver isso também em showroom, montado, isso tudo, né? Para ver como é que isso fica, né? Então hoje... E entender que eles vão receber aquilo que eles... Vão ter essa segurança sabendo que eles vão receber o produto, vão ter essa confiança, né? Porque a gente já teve casos de arquitetos, né, que a gente veio, que não teve uma experiência às vezes, com uma outra marcenaria, que não atendeu, então eles conseguem ter essa segurança que vão receber o produto que viram aqui, né? Assim, a gente não vai trazer, mas a gente tem muitos planos ainda para acolher esses arquitetos, né, Evandro? Nós temos muitos projetos para criar um melhor ambiente ainda para eles quando eles chegam até aqui, mas isso sempre tudo são investimentos de novo, né? Mas já está nos nossos planos, né? Está nos nossos planos a gente fazer uma acolhida diferente deles aqui, então hoje existem grandes planos para isso também, né? E a gente está muito feliz com isso também, com aqueles que vêm aqui, né, Evandro? Aqueles que vêm, todo mundo sai muito contente do que viu, do que percebeu, né? Então a gente passa um dia com eles, acolhe, nós, na medida do possível, a gente está junto nesse acolhimento com eles e a conversar com eles, mas vender segurança para eles, aquilo que eu dizia, a gente quer vender segurança, mas assim, uma segurança que eles vão saber que depois vai acontecer depois lá, né? Lá na ponta final, quando eles receberem o produto, for instalado, que realmente seja aquilo que eles vêm aqui e enxergam aqui na fábrica, né? Sim. Então esse é um grande trabalho que a gente já vinha fazendo, mas era muito tímido esse trabalho e a gente hoje está focando muito nisso, né? A gente quer 2 anos, a gente quer realmente mostrar para esses profissionais que a gente está fazendo um produto que realmente seja a solução para eles. Como o Wando dizia, hoje às vezes tem que ir em muitos lugares procurar para ter todos os itens do projeto e a gente quer fazer com que ele não tenha mais essa necessidade, né? Ele de um certo modo, quando o assunto é interiores, os móveis em si, seus complementos, que eles realmente sejam feitos todos na Boa Vista, por isso que a gente ainda tem muitos planos com
com esse trabalho, com esses profissionais que a gente sabe que eles são muito importantes, né? Eles têm boas ideias, são criativos, mas alguém tem que fabricar isso para eles, né? Então é isso que nós nos desafiamos, atender aquilo que é o sonho dele, aquilo que ele quer entregar para o seu cliente, né? Bom, mas eu gostaria também que o Vandro colocasse, dissesse como é que o Vandro está vendo a Boa Vista na disputa por este mercado. A gente sabe que o mercado nesse momento é um pouco mais desafiador pelo momento econômico que nós vivemos, né? Então existe uma quantia muito grande de fábricas, eles querem disputar o mesmo cliente que nós queremos, outros querem, né? Então como é que você está vendo essa disputa da Boa Vista? Não vamos chamar de disputa, mas esse trabalho onde existem muitos querendo vender para o mesmo cliente. Nós estamos no meio desses que querem vender. Como é que você consegue enxergar a Boa Vista diante dos que querem disputar o mesmo cliente que nós queremos disputar, né? Como é que você vê a Boa Vista no meio deles? O que a gente sempre buscando entender o cliente, né? As dores, né? Do dia a dia dele, né? Então, um dos desafios que a gente vê deles, que é o que a Boa Vista trabalha bastante, que a gente já vinha conversando, é a questão de ser uma solução completa, né? Então, de ter tudo num lugar só, né? E é um foco que a Boa Vista quer cada vez mais entregar mais produtos, mais soluções, que eles vão encontrar tudo num único lugar. Então, esse é um dos principais objetivos para a gente poder auxiliar essas lojas, auxiliar esses clientes, né, na hora da escolha deles, né? E outra coisa bem importante, né, outro detalhe que é importante é o nosso atendimento, né, com o cliente, a nossa proximidade que a gente tem com eles no dia a dia, né? A gente tem uma equipe aqui que está sempre disposta a atender eles, se tiver alguma dúvida para ligar aqui, tirar dúvidas ou trazer sugestões, né? A gente está sempre disponível, os clientes ligam para nós, né? Conversam, então a gente tem esse contato muito próximo, esse calor humano, né, que é um dos diferenciais, podemos dizer, da Boa Vista, que isso auxilia muito, né, na hora do cliente ter essa escolha, porque ele sabe que ele vai ter um apoio nosso, vai ter esse suporte, então, e tendo esse suporte a gente consegue ter essa disputa, digamos uma disputa, né, mas a gente consegue ter esses diferenciais para poder estar nesse mercado que é tão competitivo, que é o mercado dos planejados, né? Então, toda essa gama de produtos e o nosso atendimento que a gente tem hoje, próximo, eu vejo que é uma coisa que auxilia muito, né, para a gente conquistar cada vez mais esse mercado. Hoje, só para complementar isso também, quando a Boa Vista começou, nós começamos com 3 cores na época, né? Eu mesmo ia nas lojas, fazendo esse trabalho comercial, tentando oferecer a Boa Vista como uma segunda solução para ele, né? Ele tinha lá uma marca que ele trabalhava, né? Que atendia ele, mas o nosso produto só tinha alguma possibilidade, se não tivesse algo com um preço diferenciado em termos de valores na época, né? Então, eu me lembro que eu fiz isso muito para conseguir abrir portas e dizer, olha, tem um produto mais econômico para você, isso, aquilo, né? E hoje, a gente precisa ser sincero, né? A Boa Vista já está atingindo um outro público, né? Hoje nós evoluímos tanto no nosso produto, temos tantos projetos e soluções, que quando a questão é ter um produto, vamos chamar ele de mais econômico, né? A Boa Vista hoje não é que não quer mais atender, mas ela já conseguiu atingir um nível de produto superior, né? Então assim, hoje a gente já tem um produto que algumas situações não são mais possíveis, mas na mesma proporção outras são possíveis, né? Porque nós temos a solução melhor, né? Então, se aqui não conseguimos mais atender aqui, mas já conseguimos atender uma outra ponta, né? Sim. Pelo produto que a gente tem, né? Então, hoje, a Boa Vista, felizmente, está conseguindo cada vez mais atender melhor esse mercado exigente, né? E assim como uma última questão, eu desafiaria o Vandro para ele dizer para nós como é que ele se imagina aonde a Boa Vista ainda pode chegar. Como é que ele vê isso? Como é que ele vê a Boa Vista lá na frente ainda, daqui uns, sei lá quanto tempo, né? Como é que você consegue imaginar o que a Boa Vista vai ser daqui a uns anos? Hoje a gente teve uma evolução
nos últimos anos uma evolução muito grande no nosso produto, né? Então a gente tem assim produtos para competir com várias empresas, né? Então a gente está hoje muito bem posicionado com o produto. Então a gente tem um alto padrão em soluções, né? Então, e agora o nosso trabalho que a gente está fazendo cada vez mais para esses produtos poder chegar cada vez mais nos arquitetos, nas lojas, o cliente cada vez mais conhecer a Boa Vista, né? Então, porque a gente hoje tem um produto de uma qualidade muito boa, né? Então a gente está querendo mostrar para o público do que a gente é capaz, né? De tudo que a gente tem, porque a gente sabe do que a gente é capaz, né? Então a gente conseguindo um dos focos para o futuro, eu vejo mostrar tudo que a gente faz, que a gente mostrando isso, a gente vai estar cada vez sendo mais visto entre as marcas mais bem posicionadas em questão no ramo de imóveis planejados, né? Então eu vejo assim um futuro da Boa Vista, um futuro muito promissor em continuar evoluindo cada vez mais em produto e conseguir atender cada vez um público mais exigente, que busca por qualidade, busca por diferenciais, busca por uma solução para o dia a dia dele, né? Então eu vejo que a gente tem um futuro muito promissor e que com certeza a gente vai chegar lá, vai dar tudo. Eu até para complementar isso, uma coisa que está na minha mente, no meu coração, tenho certeza que não vai demorar muito, a Boa Vista vai ser lembrada como uma das principais empresas do Brasil nesse ramo de planejado, isso eu não tenho dúvida nenhuma, né? Aquilo que a gente já fez, aquilo que a gente ainda tem em sonhos fazer, né? Nossos projetos que tem pela frente, né? Eu tenho toda a certeza que não vai demorar muito, a Boa Vista vai ser uma das mais lembradas do Brasil hoje nesse segmento, por tudo que a gente já trouxe e por tudo aquilo que ainda vai vir, né? Podem ter certeza, aqui quem nos acompanha, né, que a Boa Vista ainda vai ser uma empresa muito falada no Brasil. Sim, hoje já tem seu bom espaço, mas ainda vai ser, porque realmente nós vamos cada vez surpreender mais nas soluções que ele precisa no seu projeto. Esse é o foco do Brasil, nós não vamos sossegar sem estar na ponta de cima entre as melhores empresas, claro, por causa do produto que a gente vai oferecer, né? E a gente tem essa segurança que vai conseguir chegar nesse objetivo, porque a gente vê às vezes quando tem algum profissional que vem visitar a empresa, um profissional que talvez não conhecia ainda Boa Vista, e depois que ele vem aqui e ele sai aqui da Boa Vista com uma outra visão, com uma outra percepção, e ele fica impressionado com toda a nossa capacidade que a gente tem de entregar. Então a gente tem a plena convicção de que a produto e capacidade a gente tem de produzir o que o cliente precisar, né? Então hoje eu vivo isso bastante. A gente hoje já tem clientes que um dia já estiveram com outras marcas mais posicionadas no mercado, né? E que começaram a trabalhar conosco, e muitos já me disseram isso, por que eu não comecei antes, né? Porque eu não conhecia a fundo a Boa Vista, mas a empresa que eu tinha, que o mercado entende que está muito mais posicionada que a Boa Vista, mas vocês têm muitas soluções que eles não têm, né? Isso eu ouço todo dia, ouço de montadores, por exemplo, que dizem, já montei para tal empresa, e quando eu conheci vocês, isso é outra realidade, né? Projetistas vêm com esse mesmo discurso hoje, né? Então isso nos alegra. Sim, nós temos uma convicção de que a gente precisa conseguir vender isso melhor para o mercado ainda, posicionar isso melhor. Mas isso nós vamos atingir, pode ter certeza, né? Que a Boa Vista vai chegar no lugar onde ela merece estar. Tem uma caminhada pela frente ainda, né? Mas isso até falando que a gente são montadores, projetistas, porque é uma coisa que a gente cuida muito, né? Por exemplo, quando vai fazer um móvel, né? Para ir lá para o montador o mais pronto possível, né? A gente já manda todo com as marcações todas feitas aqui de fábrica, então ele não precisa chegar lá, começar tirar medida onde que vai tal acessório, tal ferragem, já vai todas as marcações prontas, então isso facilita muito o dia a dia, né? Então, iluminação, né? Quando a gente manda pronto, alucinado, né? Já ranhura no painel, então, daí que vai essa iluminação então, dentro. Depois que eles conhecem a facilidade que é montar a Boa Vista, a facilidade que é projetar tudo que tem dentro da nossa biblioteca, eles com certeza ficam muito surpreendidos, né? Então tá,
mais um pedacinho do capítulo da Boa Vista, né, contada pelo Evandro, né? Eu tenho mais um filho ainda, um dia vai aparecer aqui também o Fernando, né, para também contar um pouquinho do trabalho dele, porque como todos eles entraram adolescentes dentro da fábrica, né, então cada um tem a sua história, uma um pouco diferente da outra, porque trabalharam em funções diferentes e estão em funções diferentes hoje. Mas agora, hoje, todos eles são meus sócios, né, da empresa, né, então a responsabilidade deles só aumenta, né? Mas felizmente a gente está num caminho todos juntos, né? E a gente está afinado com o mesmo objetivo, né? Então tenho certeza que junto com os meus filhos a gente vai conseguir atingir todos esses projetos que estão na nossa mente. Ainda vai ter muito projeto, vai acontecer muita coisa, né? Com isso nós agradecemos a cada um que nós estejam uns minutinhos conosco aí para falar um pouco da vida, do trabalho do Evandro, né? E com certeza podem crer que a Boa Vista está cada vez mais nos lares brasileiros com uma boa entrega, com um bom produto, com algo diferente no mercado. Esse é o nosso foco, esse é o nosso objetivo, né? Então, muito obrigado a cada um de vocês Muito obrigado por ter um momento conosco. Até uma próxima oportunidade.